Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Estamos quase terminando a parte geral do Código. Basicamente, faltam ainda medidas de segurança, ação penal e casos de extinção da punibilidade. Mais alguns podcasts e terminamos aí a parte geral. Hoje nós vamos tratar do título 6º das medidas de segurança, enfrentando as espécies de medidas de segurança do artigo 96 do Código Penal até o artigo 99. Muito bem, pessoal, vamos à redação dos artigos. Espécies de medidas de segurança. Artigo 96. As medidas de segurança são, inciso 1º, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. 2, inciso 2º, sujeito a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição da medida de segurança para inimputável. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punido com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Prazo. Parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Perícia médica. Parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz de execução. Desinternação ou liberação condicional. Parágrafo 3º. A desinternação ou liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida condicional à situação anterior, se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo da persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º. Direitos do internado. Artigo 99. O internado será recolhido estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Muito bem, pessoal. Então, o capítulo destinado às medidas de segurança, né? Vejam só, nós temos 2 tipos de sanção penal. Nós temos as penas, que são aplicadas para quem é condenado, né? Então, quem for condenado recebe uma pena e ela tem por característica ser certa, determinada. Nós sabemos exatamente o tempo de cumprimento da pena. Já a medida de segurança é aplicada para quem recebeu uma absolvição imprópria, aquele caso em que o réu é absolvido porque não tem culpabilidade e é aplicado medida de segurança consistente nesse tratamento.
Segundo os artigos que verificamos, né, nós temos duas espécies de medida de segurança, que é a internação, uma espécie de medida detentiva, e o tratamento ambulatorial, que é uma espécie de medida restritiva. É claro que a internação é para os casos mais graves e, segundo a lei, uns punidos com reclusão, né? Então você olha se o crime é punido com reclusão, a medida de segurança correspondente será a internação. Por outro lado, se o crime for menor e punido com detenção, a medida de segurança correspondente será o tratamento ambulatorial. Essa é a regra da lei, embora a jurisprudência tenha sido um pouco maleável, e vocês vão encontrar decisões aplicando o tratamento ambulatorial até mesmo para crimes punidos com reclusão. A medida de segurança, pessoal, ela é incerta, porque há o prazo mínimo, né, que é fixado pelo juiz, que é de 1 a 3 anos, mas não há o prazo máximo. O prazo máximo, teoricamente, é a cessação da periculosidade. Está passado o prazo mínimo, o sujeito é avaliado, tem um exame, né, para ver se cessou a periculosidade. Se cessou, acabou a medida de segurança, ele vai para casa. Se não cessou, ele continua em medida de segurança, e aí diz a lei que periodicamente, no máximo a cada ano, mas pode ser até em período anterior, se a equipe médica assim entender, não é? Ele vai ser submetido a novas avaliações. Agora, antigamente, a medida de segurança era uma verdadeira prisão perpétua. O sujeito ele começava a cumprir, ele não melhorava nunca, ia ficando eternamente. Mas a jurisprudência evoluiu e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, formulou uma súmula, que é a súmula 527, dizendo que a duração de uma medida de segurança não pode ser superior ao limite máximo da pena prevista para o crime cometido, ou seja, a pena em abstrato. Desta maneira, se o agente, por exemplo, ele cometeu um roubo, aí depois descobriu-se que ele era doido e por isso é que ele cometeu o roubo, então ele vai ser absolvido aplicando medida de segurança. Aí imaginemos que o juiz aplica um prazo mínimo de 1 ano. Passou 1 ano, ele continua doido, ele continua em tratamento. Aí outro ano ele continua doido, tal, ele vai ficando cada vez mais doido. E aí, passados 10 anos, que é o prazo máximo da pena, né, do roubo. O roubo é de 4 a 10 anos. Passados 10 anos, ele será colocado em liberdade, independente de não ter cessado a sua periculosidade. Mesmo assim, pessoal, podemos afirmar, então, que a medida de segurança é um prazo incerto, porque né, nós temos o prazo mínimo, né, que é aquele fixado pelo juiz, mas não sabemos o prazo máximo. Isso vai depender de vários fatores, não é? Um detalhe interessante também é que, uma vez que o agente acabou de cumprir a medida de segurança, ele não está totalmente livre, não. Por quê? Porque depois de 1 ano, que ele já parou de cumprir a medida de segurança, ele é reavaliado. E se nessa reavaliação ficar constando que a doença voltou, que a periculosidade voltou, então ele pode voltar a ter que se tratar, ok? Então 1 ano. Agora, passado esse 1 ano, ele não será reavaliado mais. Aí acabou. Se não voltou em 1 ano, ele não será novamente reavaliado.
Bom, novamente reavaliado é uma redundância, né, pessoal? Novamente avaliado seria o correto, não é? Mas seguindo aqui, vamos entender que nós temos a questão do semi-imputável, né? O semi-imputável é aquele que tem um pouco de culpa, mas ele não tem total capacidade. Então, esse semi-imputável, ele pode ser condenado, e condenado ele recebe uma pena, só que ele pode cumprir essa pena num estabelecimento mais adequado a ele, né, para o seu próprio tratamento. Isso também vai acontecer nas doenças supervenientes. Imagine que o sujeito está cumprindo pena, ele é são, está cumprindo pena, só que na condição de condenado, preso, cumprindo pena, ele ficou doido. Ele pode sim essa pena ser transformada em medida de segurança para ele ir para o estabelecimento adequado. Só que nesse caso ele tem uma pena, então ele vai cumprir esta medida de segurança pelo período da pena. Acabou aquele período de pena, ele não será avaliado, ele será colocado em liberdade. Por outro lado, se ele, nessa condição, for internado, em tratamento e ficar bom, não resolveu nada ainda, porque lembra, ele recebeu uma pena, então, teoricamente, ele volta para a cadeia para cumprir o restante da sua pena. Por fim, pessoal, vale destacar que a lei fala que a internação em hospital de custódia, tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento. O que nós temos visto na prática é que são poucos os estabelecimentos adequados, então é possível, sim, né, que cumpra em outro tipo de estabelecimento. Hoje em dia estão sendo criados outras formas, outros convênios, para esse tipo de cumprimento de uma maneira um pouco mais humanizada. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!